Bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui, compartilhando conhecimento, aprendendo, trocando experiências. Nós vamos falar hoje sobre recuperação de energia térmica, principalmente na indústria têxtil. Se aplica também para alguns outros segmentos, mas o nosso foco hoje é na economia, na recuperação de energia desperdiçada. Então, nós vamos buscar melhorias nos nossos processos de produção. O foco, né, desse webinar é verificar potenciais focos de desperdício, potenciais pontos de recuperação de energia, para que vocês possam ganhar produtividade e economizar dinheiro. Talvez algo que você esteja desperdiçando, ou talvez uma melhoria numa eficiência do processo. E tivemos um pequeno problema aqui. Então, vamos começar falando de alguns detalhes básicos do vapor. Vamos falar alguns pontos apenas no que nós vamos trabalhar hoje nessa apresentação. Caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém tenha algo que não tenha compreendido bem, pode me chamar, por favor. Mas também temos disponível no nosso canal do YouTube diversas apresentações onde falam um pouco mais sobre boas práticas do vapor, também sobre geração, condução, dimensionamentos. Então, lá nós temos mais detalhado. Aqui nós vamos falar um pouquinho só de alguns conceitos que a gente vai acabar aplicando no dia de hoje. Nesse slide aqui, nós temos a entalpia do vapor, né? Quando nós vamos gerar o vapor, nós vamos imaginar que nós partimos ali da temperatura ambiente, 20 graus, e nós começamos a gerar energia, adicionar energia nessa água, né? Quando nós vamos subindo essa temperatura, imagina que eu botei a água numa chaleira, liguei o fogo, ou enchi a caldeira e parti ela, né? Startei a fornalha dela. Eu vou começar a gerar energia, adicionar energia. Essa energia seria o calor sensível, né? Daqui nós vamos chegar até numa chaleira, por exemplo, nós vamos chegar até a pressão atmosférica de 1 bar aproximadamente. Então ela vai ferver a aproximadamente 100 graus, 99 ponto alguma coisinha. Esse é o calor sensível, o calor que eu vou injetar no meu produto para que eu chegue na temperatura máxima dele. A partir daí, nós vamos para o calor latente, que é o calor que eu vou adicionar a energia que eu vou adicionar no meu produto para que ele troque de fase, né? Então, nesse momento, eu vou fazer com que a água deixe de ser líquido e passe a ser vapor. Então, eu estou trocando de fase, é o meu calor latente, deixo de ser água, vira o vapor saturado. Até aqui, nós vamos abranger a maior parte das caldeiras que nós temos na região, no Brasil, é o maior índice de caldeiras. Também é o conceito mais utilizado para troca térmica, né? A partir daqui, nós vamos adicionar mais calor sensível para que esse vapor vire vapor superaquecido, né? É um vapor mais seco, né? Utilizado em pouquíssimos casos de troca de energia, maior parte dos casos para geração de energia, por exemplo. Então, aqui nós temos a nossa tabela do vapor saturado. Então, nós sabemos que se eu tiver uma determinada pressão, eu tenho uma determinada temperatura, tá? Então, se eu tenho 1 kg de pressão, que é a pressão atmosférica, né? 1 kg de pressão absoluta, que seria a pressão atmosférica, minha água vai ferver a 99,1. Se eu tiver 2, eu vou ferver a 119,6. Se eu tiver 15, 197,4, né? O que acontece? Aqui eu tenho o meu calor sensível
eu tenho o meu calor latente e tenho o meu calor total. O calor total, óbvio, é a soma dos dois calores, o sensível e o latente. Observe que quanto menor a minha temperatura, maior é o meu calor latente, maior é o meu calor de troca de fase. E eu tenho que pensar em aproveitar esse potencial de energia. Também temos um detalhe bem importante na questão relacionada com a pressão do vapor, é o meu volume específico. Então, observe que quanto maior a minha pressão, menor o volume do meu vapor. Se eu tenho um volume menor, eu tenho a possibilidade de usar menores diâmetros para fazer a condução desse fluido. Se eu tenho uma pressão menor, eu vou precisar de um diâmetro maior para conduzir a mesma quantidade de vapor, tá? Porque o volume dele é maior. Então, nós temos que nos ater bastante a esse detalhe. E aí, quanto é que custa para nós gerarmos 1 tonelada de vapor saturado? A gente sabe que nós estamos vivenciando uma situação onde tudo está subindo muito rápido, nós temos aumentos constantes toda semana, a obtenção de matéria-prima está difícil, então nós temos que pensar sempre numa economia. Hoje, se eu for gerar 1 tonelada de vapor saturado numa caldeira a gás, aqui nós consideramos o custo de combustível de R$ 2,40 o normal metro cúbico, tá? Isso seria aproximadamente R$ 2.400 o metro cúbico do gás. Essa condição, nós já estamos falando de uma empresa que possui um consumo até elevado, já tem um contrato, então ela já consegue um preço diferenciado. Há situações onde você vai ter valores bem mais expressivos nesse custo, né? Então, nós estamos entrando com a água fria a 25 e estamos recuperando a parte desse condensado a 80 graus. Calculando pelo poder calorífico do gás, nós vamos ter um custo aproximado de R$ 186 a tonelada do vapor gerado a partir de gás natural. Aqui nós temos a mesma situação gerando com cavaco, né? Aí tem vários detalhes, várias observações sobre a umidade, né? Sobre o rendimento da caldeira, nós temos vários detalhes, mas nesse caso aqui, nós consideramos o metro cúbico do cavaco em torno de R$ 60. Isso aqui também está barato. Hoje, você vai encontrar cavaco aí por valores, o metro cúbico do cavaco por valores bem mais elevados, né? E esse custo vai ficar em aproximadamente R$ 65 a tonelada, tá? Então, observe que nós compararmos com o gás, nós temos praticamente 1/3 do custo de geração, e aqui nós ainda temos que considerar outros fatores, energia elétrica, tratamento químico, né? Nós vamos ponderando, isso acaba ficando um valor mais alto, mas para uma base de cálculo, nós conseguimos usar esses valores. Então, 186 no gás, 65 no cavaco, 1/3 do gás. E aí, tá caro gerar vapor? Bem caro. E eu tenho que me preocupar muito na condução desse vapor para que eu não desperdice, né? Então, um dos pontos que a gente observa bastante é ter isolamento, a qualidade desse isolamento, né? Sabermos o quanto que a gente pode estar desperdiçando. Então, nós temos aqui um cálculo relativamente simples, onde eu vou calcular a condensação em 30 metros de tubulação de 6 polegadas, né? Nós estamos falando de vapor, seria a área média do tubo, vezes o coeficiente de troca térmica, vezes o delta de temperatura. Esse delta seria a temperatura do meu vapor em relação à temperatura do ambiente. Por exemplo, se eu tenho 180 graus, estou gerando vapor a 10 bar, eu tenho 180 graus, o meu ambiente está a 20, eu tenho um delta de 160. Aqui, dividido pelo calor latente do vapor, nós temos tabelado também, como nós vimos, vezes
o calor, o título desse vapor. O título, ele é uma característica do vapor para eu poder saber a qualidade dele. Se eu tenho um título 1, por exemplo, eu tenho um vapor extremamente seco, eu tenho vapor de alta qualidade. Essa não é uma realidade do nosso dia a dia. Normalmente nós temos um título mais baixo, porque nós já temos uma certa condensação, talvez um pouquinho de arraste na caldeira, então esse vapor já tem uma certa quantidade de umidade. Então vamos lá. Qual é a nossa condensação em uma tubulação de 30 metros de 30 metros de comprimento, diâmetro de 6 polegadas, sem isolamento? Então a minha área média é de 14,9, a constante de troca térmica é 7, e o nosso diferencial de temperatura é de 160 graus, 180 no vapor, 20 no ambiente. Ok? Nós temos aqui o calor latente de 480, um título de 0,8. Eu estou desperdiçando 43,6 quilos por hora de vapor, né? Só pela falta de isolamento, só em 30 metros. Beleza. Qual é a condensação com isolamento numa partida? Aqui nós temos a partida, o meu sistema está todo frio, então eu vou ter que aquecer a minha tubulação, eu vou ter que aquecer o meu isolamento para a gente entrar em um regime. Nessa situação, partindo do mesmo cálculo, a minha área média vai aumentar, porque agora nós temos o isolamento em volta do tubo, né? A minha constante de troca térmica, pode observar que ela diminuiu bastante, mas eu continuo com o mesmo delta, porque eu tenho que aquecer as superfícies. 32,7. Ok. E depois que nós entramos no regime, nós perdíamos 43,6 em regime, certo? Agora, a minha área média de 20,6, a minha constante de troca térmica 3,81, e eu não tenho mais um delta de 160, eu tenho um delta de 80, apenas 80 graus, né? Então, eu estou calculando que eu tenho 80 graus para 20, desculpa, 100 graus para 20, eu tenho 80 de delta nesse sistema. Esse é um número que nós podemos observar que, na prática, ele vai ser menor, né? Nós não vamos ter uma superfície com isolamento adequado que chega com uma temperatura tão elevada. Mas, para um efeito de cálculo, vamos considerar aqui, desta maneira. Então, eu vou ter apenas 16,3 quilos-hora de perda. Se nós formos botar na ponta do lápis quanto que a gente está desperdiçando, então, se antes nós tínhamos 43,6 sem isolamento, agora 16,3, né? Considerando que eu vou trabalhar 600 horas no mês, que isso seria 24 horas durante 25 dias, no gás, né, nós estaríamos desperdiçando R$ 3.112 só por falta de isolamento, só por 30 metros de tubulação. Então, calcule na sua empresa se porventura você tem uma falta de isolamento em um comprimento como esse, ou talvez maior, aqui é um potencial de economia muito grande que você pode obter. Importante, se nós considerarmos aqui que a alimentação da minha caldeira é lenha, nós conseguimos reduzir esse valor aqui para 1/3, mas ainda é muito expressivo. Nós estamos falando de mais de R$ 1.000 por mês de perda só por falta de isolamento. E aí, quanto é que isso me custa no ano? R$ 37.000, só de perda por isolamento. No caso do cavaco, nós estamos falando aí algo 12, 13 mil reais de desperdício. Nós falamos um pouquinho antes sobre o calor latente, sobre a energia que é contida no vapor em uma determinada pressão. Vamos supor que eu tenho um equipamento agora que eu preciso de 478.300 quilocalorias. Esse é um número já calculado para a nossa conta ficar mais fácil. Eu tenho vapor a 10 bar. Se eu tenho vapor a 10 bar, o meu calor latente, o calor de troca de fase, o calor que eu vou utilizar no meu processo, é de 478,3, né, quilocaloria por
tonelada do vapor. Nesse caso, nesse cálculo específico, eu vou precisar de 1 tonelada de vapor para eu aquecer esse equipamento. Nessa energia que eu preciso, eu vou precisar de 1 tonelada. Ok, qual é a temperatura que eu desejo? Essa temperatura permite que eu utilize uma pressão mais baixa? Esse equipamento tem uma tubulação dimensionada para que eu possa reduzir um pouquinho essa temperatura? Por quê? Se nós usarmos vapor com 2 bar de pressão, nós vamos aumentar o nosso calor específico para 516,9. Dessa forma, eu vou consumir apenas 925 kWh de vapor. Ou seja, nesse cálculo aqui, nós reduzimos 75 kWh a menos. Nós estamos falando de um equipamento específico, né, onde eu posso utilizar vapor a 2 bar. Nós temos a minha temperatura desejada no meu produto final é de 90 graus, é de 100 graus. Então, eu consigo reduzir, eu preciso ter um delta que permita que eu faça essa redução de pressão. Eu preciso ter linhas dimensionadas previamente para que atenda essa necessidade, porque lá nós falamos que o volume específico do vapor numa pressão de 2 bar é muito maior do que numa pressão de 10. Consequentemente, naquela mesma tubulação que tinha sido dimensionada para 10, eu vou passar um volume menor. Então, nós precisamos calcular. Para isso, a nossa equipe, a nossa engenharia, a Berma está à disposição de vocês para poder auxiliar vocês nesses processos. Se nós considerarmos nesse equipamento, ou vamos considerar que a nossa caldeira alimente apenas esse equipamento, nós temos 7,5% de economia, né, por hora. Se nós falarmos de um único equipamento, nós temos 7,5% de economia por hora na sua caldeira, né? Então, aqui nós temos um potencial de economia bem interessante, mas deve ser muito bem calculado. O que nós estávamos falando? Nós temos, com 10 bar, 184 graus de temperatura, né? O nosso calor latente de 478,3. A 2 bar, nós temos um calor latente de 516,9. Então, nós temos um calor latente muito maior em relação a 10 bar, mas nós temos uma temperatura mais baixa. Então, eu não tenho 184, eu tenho 133. Dependendo da temperatura desejada que eu preciso, minha temperatura desejada, eu consigo fazer um aquecimento com uma maior energia, mesmo tendo uma menor temperatura, né? Seria um cálculo de entalpia que nós conseguimos realizar para vocês. Para isso, nós temos estações redutoras, né? Cada estação redutora ela é dimensionada de acordo com a sua necessidade. Então, nós temos redutoras de pressão auto-operadas, nós temos com válvulas de controle proporcionais, posicionadores, controladores, nós temos estações em split range, aqui são para uma variação muito grande de consumo, né? Aqui eu tenho um consumo mais estável, eu dimensionei para uma determinada vazão e eu mantenho ela. Numa situação como essa, eu tenho vazões extremamente variáveis. Eu posso estar consumindo 1 tonelada ou eu posso estar consumindo 10 toneladas. Então, por isso, temos esse dimensionamento. Cada redutora de pressão, ela é dimensionada de acordo com o seu processo. Então, nós vamos calcular exatamente conforme a sua necessidade para que ela atenda perfeitamente o seu caso. Nós temos, falando de consumo, né, de vapor, redução de pressão, nós temos o nosso consumo de vapor em equipamentos. Aqui na foto nós temos, por exemplo, uma máquina de tingir. Uma máquina de tingir é um exemplo onde você aplica uma estação redutora de pressão. Normalmente você tem a estação redutora que alimenta a sua tinturaria. Essa estação redutora, normalmente ela é dimensionada de acordo com a PMTA dos seus equipamentos, no caso os trocadores de calor também, né? E nós calculamos para que você tenha um bom rendimento e que atenda à sua necessidade de temperatura final com o maior calor disponível.
E aí, falando de uma máquina de tingir, quanto é que eu preciso de vazão no meu purgador? Meu purgador, eu tenho uma linha de 1 polegada, eu vou botar um purgador de 1 polegada? Não necessariamente. Nós temos que calcular, nós temos que pensar, nós temos que ver a aplicação que você deseja, como você deseja, qual é o seu objetivo, qual é o tempo que você pretende trabalhar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a minha massa, nós temos uma equação bem simplificada aqui para a gente poder calcular, para a gente ver a necessidade. O M é a minha massa, é a capacidade da máquina vezes a relação de banho. Por exemplo, eu tenho uma máquina que tem uma capacidade de 1.000 quilos de malha, eu tenho uma relação de banho de 1:6. Então, eu vou usar 6 litros para cada quilo de malha. O C é o meu coeficiente de troca térmica, quando nós estamos falando de água, ou que o volume principal for água, normalmente a gente usa 1, né? E o diferencial de temperatura, o ΔT, é a tua rampa de aquecimento. Quantos graus por minuto você deseja? Em quanto tempo eu quero aquecer? Então, vamos lá. Tem muitas empresas da região hoje fazendo aquisições de máquinas de 1.200 kWh. Uma máquina um pouco maior, fazendo algumas substituições, NR12 está pegando forte. Então, fazendo umas substituições de máquinas mais antigas por máquinas mais novas, maiores capacidades, maiores rendimentos. Então, nós temos uma máquina aqui de 1.200 kWh. Minha relação de banho é de 1:11. Eu estou vindo após a minha redutora de pressão com 4 bar de pressão de vapor e eu gostaria de aquecer 2 graus por minuto. Quero um tempo relativamente rápido para eu ganhar no meu processo. Ok. Então, 1.200, que é a capacidade de malha, vezes 11, que é a minha relação de banho, 1, que é o coeficiente de troca térmica da água, e 120 graus, que eu quero aquecer em 2 graus por minuto, né? Então, por hora, 120. A minha entalpia em 4 bar, 503,7. Isso me representa uma necessidade, um purgador que atenda uma vazão de 3.144 kWh de vapor. Então, eu tenho um purgador que vai dar mais de 3 toneladas por hora. E bem importante, eu não vou dimensionar um purgador para essa vazão final. Eu dimensiono o purgador com uma margem. Porque eu tenho meu processo de partida frio, eu tenho outras intempéries no meu ambiente, eu tenho outros pontos relevantes, então a gente calcula com 1,5 vezes. Então, nós falaríamos aí um purgador 1,5 vezes, 4.716 kWh. 4.700 kWh, nós temos um purgador muito bem dimensionado para essa aplicação. Também você pode calcular na mão, ou se você quiser, tem disponível para download no nosso site, o MyValve, né, que é o nosso software para dimensionamento. Aqui você consegue dimensionar purgadores, você consegue dimensionar válvulas redutoras, válvulas de segurança, válvulas de controle, válvulas de bloqueio. Ele está disponível para você e ali você consegue fazer um dimensionamento e já ter uma estimativa. A nossa equipe continua à disposição de vocês para a gente poder fazer esse dimensionamento ou auxiliar você nesse dimensionamento, tá bom? Aqui nós temos um exemplo desse mesmo purgador calculado pelo software. Então, nós temos uma necessidade de 3.144 kWh, né, de consumo na máquina, e eu vou selecionar o meu purgador. Aqui nós temos um Kona S de 2 polegadas com a R4S, né? O que acontece? Nesse cálculo, observe que a nossa eficiência ficou em 55,6. Esse termo eficiência aqui seria o rendimento dele. Então, nós dimensionamos até 67%, aproximadamente. Aqui nós vamos ter aquele cálculo, se eu considerar até 67%, nessa margem, nós temos o que nós comentamos ali, de 1,5 vezes a vazão do nosso purgador. Aqui nós estamos bem calçados, nós temos um dimensionamento excelente e, com certeza, esse purgador vai atender à necessidade da sua máquina. Daqui para frente, é importante que você verifique também a contrapressão da sua rede de condensado. Por exemplo, observe que eu botei que a pressão de entrada é 4 bar
e a nossa pressão de saída é de 1 bar. Nós temos uma rede de condensado bem dimensionada, atendendo a nossa necessidade, atendendo o que a gente precisa, e nós temos um ΔP de 3 bar. Observando aqui no cálculo, nós temos um ΔP de 3 bar. Se algo acontecer que a sua rede de condensado não estiver bem dimensionada, ou que você tem algum problema, algo gerando uma contrapressão, por exemplo, o purgador vazando, essa sua contrapressão vai aumentar, vai para 2, vai para 2,5, consequentemente o seu ΔP vai diminuir. Se o meu ΔP diminuir, a vazão do purgador diminui. Dessa forma, pode vir a não atender à necessidade da sua máquina. E aí, vou entrar no meu consumidor, vamos continuar no exemplo da máquina de tingir. Deixa eu verificar aqui, nós temos uma pergunta. Não. Continuando na ideia da máquina de tingir, usando ela como um exemplo de consumidor, qual é a minha temperatura ideal de entrada na máquina de tingir? Nós falamos lá que nós precisamos de 3.000 e poucos quilos hora para nós conseguirmos fazer a rampa. E se eu conseguir entrar nessa máquina de tingir com uma temperatura mais alta, eu vou ganhar em tempo de processo. Imagina que eu vou começar a minha rampa de aquecimento com 50 graus. Eu posso entrar já com água 50. Antes eu estava entrando com 20. Se eu entrar com 50, eu já vou economizar em tempo de máquina, certo? Também. E, além de tudo, eu vou economizar energia. Observe que de 30 para 50, eu tenho um delta de temperatura de 30 graus. Eu vou economizar na máquina 786 kWh por batelada. Então, essa economia de energia é só por eu estar entrando com uma temperatura mais alta na minha máquina, né? Mas eu tenho quantas máquinas de tingir? Quantas bateladas cada máquina faz durante um dia ou durante um mês? Podemos aumentar esse cálculo. Vamos pensar durante um ano quanto que eu consigo economizar de tempo de máquina. Então, além de eu estar economizando esse vapor na máquina, isso nós temos um detalhe bem importante para falar agora, nós também estamos economizando no tempo de máquina. Eu vou ganhar no meu processo. A gente sabe que hoje o têxtil está com uma demanda muito alta, as produções estão 100% ou mais, então aqui nós conseguimos ganhar no teu tempo de processo para que você possa fazer mais bateladas durante um dia. Ah, mas Éder, e como é que eu estou economizando esse vapor? Em algum momento eu vou estar aquecendo essa água de 20 para 50. Sim, nós temos clientes que têm um sistema de aquecimento onde ele usa vapor vivo para aquecer de 20 para 50. Então, ele está gastando esses 786 em outro ponto para economizar no tempo de máquina. Mas nós podemos pegar isso. Vamos falar desse aquecimento daqui a pouquinho. Nós falamos ali do purgador, nós falamos da contrapressão, que eu posso diminuir a vazão do meu purgador, eu posso gerar problemas na minha linha. Por quê? Rede mal dimensionada, purgadores com vazamento, isso vai impactar na minha máquina. Então, eu já não vou mais conseguir fazer essa rampa específica, não vou mais conseguir atender, porque a minha rede não está tão dimensionada quanto deveria, ou o processo cresceu, por exemplo, né? Ou porque eu tenho algum problema. Para isso, nós temos técnicos capacitados, né? Nós temos vendedores externos, consultores técnicos que podem lhe auxiliar nisso, fazer um acompanhamento junto à sua linha, que vai não só medir os purgadores, mas vai fazer uma auditoria energética, um levantamento térmico, um acompanhamento do sistema de vocês, né? Então, como é que estão meus purgadores? Como é que estão as minhas linhas? Como é que está o meu tempo de processo? Pô, essa máquina de tingir aqui, a minha HT15, ela não está aquecendo como deveria. Poxa, antes eu aquecia em 15 minutos, agora eu estou levando 40, expressivo, mas eu estava aquecendo em 15, estou em 25, às vezes acaba nem percebendo. Mas pensa, em 10 minutos por dia, uma máquina que faz 6 bateladas, quanto que você está perdendo num mês? Então, nós temos
bastante detalhes para cuidar. Então, nós temos uma equipe técnica capacitada que pode fazer uma análise do sistema de vocês e ver o que é possível nós melhorarmos, o que é possível nós redimensionarmos, verificar se os purgadores não estão vazando, se você não está com uma contrapressão muito elevada na sua linha, né? Uma dica que vocês vão gastar pouquíssimo, mas que é muito importante, coloque o manômetro na rede de condensado de vocês, né? Vão gastar quanto para fazer isso? R$ 300? Talvez menos, um pouquinho mais, mas ali você consegue ter a certeza da pressão da rede de condensado, tá? Presta atenção, essa dica vale ouro. Você consegue observar por um investimento muito simples de R$ 300, se o seu purgador se você tem problemas na rede de condensado, se você tem muitos purgadores vazando, ali você consegue observar problemas que lá no futuro vão lhe causar gastos. Por exemplo, tem um purgador vazando, está pressurizando a minha rede de condensado, o meu tanque de condensado está com uma temperatura elevada, minha bomba começa a cavitar. Então, eu tenho uma série de fatores, uma bola de neve, um problema que vai inchando com o passar do tempo. Então, essa auditoria energética, a nossa equipe está à disposição de vocês para poder auxiliar e ver a melhor forma de ajudar vocês para a gente poder melhorar o processo e também economizar. Economizar tempo e dinheiro. E aí, quanto é que eu perco num purgador vazando? O que é essa minha perda? Por que é tão caro? O que é tão expressivo? Olha só, um purgadorzinho pequeno, né? Vamos falar aqui de um termodinâmico, onde nós temos um orifício de 3 milímetros. Quem tiver uma régua na mão ali, compara quanto é que é 3 milímetros. Vocês vão observar que é bem pequeno, é pequeno mesmo. Mas o prejuízo é muito grande, tá? Então, vamos falar ali de um purgador de 3 milímetros, né? Com uma pressão de operação de 10 bar, tá? Você vai perder uma empresa trabalhando 24 horas por dia, trabalhando 25 dias por mês, né? 600 horas, nós vamos perder R$ 1.700 por mês, por causa de um purgador que, esse purgador aqui que nós falamos, o termodinâmico, você vai pagar o quê? 400, R$ 500. Você está perdendo por mês 1.700. Aqui nós estamos fazendo um cálculo, considerando uma caldeira alimentada a gás, né? Onde no purgador tens uma perda de 15 quilos por hora, apenas 15 quilos por hora, só que o teu montante é muito alto. Se nós formos considerar por ano, nós estamos perdendo R$ 20.000. Eu acho que a gente já pagou esse purgador algumas vezes, fora todos os outros problemas que a gente pode estar causando. Talvez esse purgador sozinho, na sua planta de 30 purgadores, na sua planta de 300 purgadores, esse purgador aqui sozinho, perdendo esses 15 quilos por hora, talvez ele não vai impactar diretamente no seu tanque de condensado, mas vai impactar diretamente no seu bolso. Estamos falando de R$ 20.000 por ano de gasto com um simples vazamento num purgador. Ou talvez esses 3 milímetros de passagem aqui não seja um purgador vazando, que está indo lá para o seu tanque de condensado. Pode ser pior, pode ser o vazamento numa junta de uma flange, pode ser um furo em uma curva, uma conexão vazando, né, que forma o famoso caminho de rato que a gente fala, começa com um pequeno vazamento e vai aumentando, que daí é pior ainda, você está jogando para o ambiente, então você não vai causar danos possíveis danos na bomba, por exemplo, mas você está jogando para o ambiente, ocorre risco de acidente também, então é pior ainda, mas aqui você está com um simples investimento, uma avaliação do seu purgador, você deixa de gastar R$ 20.000 por ano num purgador, ou um terço, se nós falarmos de cavaco. E aí, por que é tão importante eu retornar? Eu falei ali, pode ser pior, você está jogando o seu vapor vivo para a atmosfera, não está retornando, eu estou perdendo energia para o ambiente. Se eu for injetar 1 metro cúbico, apenas 1 metro cúbico a 20 graus lá na minha caldeira, né, eu vou ter que aquecer, estou injetando a 20 graus, eu vou ter que aquecer ele pelo menos a 80
né, para a gente fazer um cálculo, para eu conseguir 80 graus, que a gente fala que é o que a maioria das bombas vai atender, né, sem entrarmos em bombas especiais, sem ter problema de cavitação. Eu preciso aquecer de 20 para 80, que é normalmente a minha temperatura do condensado. Eu vou usar 60.000 quilocalorias, né? 60.000 quilocalorias é aproximadamente 100 quilos de vapor. 100 quilos de vapor por R$19, né? Se nós considerarmos 100 quilos de vapor no gás, nós estamos falando de R$11.400 por mês de perda numa caldeira a gás, ou R$3.900 por mês de perda no cavaco, né? Gente, eu só estou injetando água fria na minha caldeira e eu já tenho toda essa perda. Então, o que eu puder retornar de condensado é importante. Eu sei que eu tenho processos, por exemplo, um vaporizador que eu vou injetar vapor vivo. Então, eu preciso da água de make-up. Eu preciso injetar uma água fria. O sistema possui perdas, eu tenho outros processos de injeção de vapor vivo. Ok, isso faz parte do seu processo. Isso faz parte do dimensionamento da sua planta. Quando nós entramos nesse mérito de cálculo, nós estamos falando de fatos que você pode corrigir, né? Nós temos um purgador vazando, nós temos um furo numa linha, nós temos algo que está sendo desperdiçado. Então, vamos economizar para que a gente possa melhorar nosso processo, ficar mais competitivo, diminuir nossos custos. Então, aqui nós temos mais um fato de um cálculo bem expressivo, onde eu estou perdendo muito dinheiro. Um detalhe bem importante que a gente pode usar para vários cálculos, eu vou mencionar essa frase de novo daqui a pouquinho. Cada 6 graus de acréscimo de temperatura na água de alimentação da caldeira, eu economizo aproximadamente 1% de combustível. Se nós estivermos falando de gás, fica mais pesado ainda, mas mesmo no cavaco eu economizo 1%. Ah, mas quanto que a minha planta consome? 6 caminhões de cavaco por dia, né? Calculou 1% disso tudo, nós temos um valor bem expressivo para a gente poder calcular. Então, vamos lá, vamos economizar. Nós falamos antes que se, porventura, eu entrar na minha máquina de tingir, por exemplo, ou qualquer outro consumidor, se eu entrar com 50 graus, eu vou economizar 700 e poucos quilos-hora de vapor em relação a eu entrar com 20 graus. Então, como nós falamos, nós temos sistemas que fazem esse aquecimento para você com vapor vivo. Aí a gente está economizando no meu tempo de máquina. Perfeito. E se nós pudermos deixar de consumir esse vapor vivo e continuarmos tendo aquela economia? Opa, peraí, nós vamos economizar dinheiro e tempo? Exatamente. O que a gente tem um projeto, um dimensionamento que pode ser feito para vocês? Recuperação de energia com o próprio efluente têxtil, né? A maior parte das empresas têxteis que trabalha com tingimento tem esse potencial, pode fazer esse investimento, algo que tem que ser calculado, tem que ser dimensionado de acordo com cada um dos processos, né? Mas é um investimento com payback rápido e com muito tempo, muita economia, muito tempo de máquina que você pode evoluir. Em que consiste? Eu vou pegar o meu efluente, a minha água de descarte, que em muitos casos, muitas empresas, eu vou mandar para um tanque de efluente, onde eu vou descartar a 50, alguns a 45, alguns a 55, alguns um pouco mais, um pouco menos, depende do meu processo de tingimento, depende dos processos da minha indústria têxtil, o tipo do tecido, a cor, né, a temperatura desse tingimento, eu tenho temperaturas diferenciadas. Vamos partir ali que nós temos 50 graus, em alguns casos tem mais, temos 50 graus na temperatura de efluente. Eu vou jogar para um tanque, deixo essa temperatura baixando até ficar menor do que 38 graus, então estou jogando energia por mente, estou jogando dinheiro fora, até chegar a menos do que 38 graus, para depois eu poder mandar para a minha ETE, para que não
mate o meu bacteriológico. Se eu chegar com a temperatura maior, vai matar as bactérias, vai causar mau cheiro, não vai fazer o tratamento que deve, e daí nós começamos com vários outros problemas, além de problemas ambientais, que isso é um problema bem sério nos tempos atuais. Então, eu vou, em vez de deixar essa temperatura sendo desperdiçada para o ambiente, eu vou pegar esse efluente quente, vou jogar para dentro de um trocador de calor específico para essa função, né? A gente sabe muito bem que o efluente têxtil possui muita felpa, então esse trocador tem que ser dimensionado para isso, muita felpa de algodão. Então, eu vou entrar com o meu efluente no meu trocador de calor, aos meus 50 graus, e vou sair com ele a menos de 38 graus, para eu não ter problema com o meu bacteriológico, e jogo ele de volta para a minha ETE. Por enquanto, nós estamos apenas baixando a temperatura do efluente e não estamos tendo problema lá na minha ETE. Estou conseguindo reduzir problemas ambientais, por exemplo. Em contrapartida, no outro lado, nós estamos entrando com a água fria. Estou entrando com aquela água a 20 graus que a gente calculou lá na máquina de tingir, eu estou entrando com ela a 20 e estou saindo com ela a 45, estou saindo com ela a 50, estou saindo com ela a 40, estou saindo com 35, eu já estou ganhando energia. O que eu conseguir recuperar pode ser um valor baixo, mas eu estou recuperando energia, eu estou deixando de gastar para aquecer. Essa energia que está entrando aqui, você vai jogar fora. Aqui não. Aqui você vai recuperar, vai adicionar essa energia para a água limpa, a água que antes você estava aquecendo com vapor vivo. Então, aqui vai jogar para um tanque de água quente e você vai mandar para o seu consumo, né? Aí aqui eu posso fazer melhorias, eu posso botar mais um trocador de calor que mantenha essa temperatura de 50 e 55 na temperatura máxima que eu posso manter para que eu comece o meu tingimento. Não vou deixar essa água com 60 graus, por exemplo, se eu preciso iniciar meu tingimento com 50, né? Então, esse é um cálculo importante a se fazer. Mas aqui nós ganhamos bastante temperatura, bastante energia, estamos economizando lá na nossa caldeira. Nós temos um sistema de monitoramento, né? É o nosso Thermo Total Control, o BTC. Esse equipamento a gente pode fornecer para vocês junto com a nossa estação de recuperação de energia. Nós entregamos esse sistema pronto, esse sistema montado para você. Por que que nós temos uma IHM, uma interface para fazer esse monitoramento aqui? Porque a gente pode fazer lá em campo, analisar todos os dados, analisar a minha temperatura de entrada do efluente, temperatura de saída do efluente, eu posso botar alarmes, minha temperatura do efluente ainda está saindo acima de 38, opa, vamos recuperar mais essa energia, vamos fazer todos os cálculos. A gente sabe que durante o nosso dia a dia, durante a nossa semana, durante o nosso mês, até o próprio ano, o segmento têxtil possui muitas variações. Eu tenho semanas mais cheias, semanas um pouco mais vazias, é bem sazonal, então nós sabemos que nós temos variação. Então a gente acompanha para a gente ter certeza que nós estamos aproveitando da melhor maneira. Aqui, esse painel, que é um exemplo, vai estar lá no seu processo, né? Você vai estar acompanhando lá. Mas lá na sua sala você pode também acompanhar como é que está o seu retorno. Você pode acompanhar remotamente. Estou viajando, posso verificar no meu celular. Então, eu tenho o acompanhamento instantâneo do meu processo. Eu tenho 24 horas de acesso, eu tenho todos os alarmes, todos os registros, eu consigo verificar exatamente o que está sendo feito. E, além disso, eu posso monitorar o meu retorno. Éder, tu falou que esse meu sistema aqui eu ia instalar e ele ia se pagar em 1 ano, ele ia se pagar em 2 anos, ele ia se pagar em 6 meses. Não sei o cálculo de payback que foi feito para esse processo. Está sendo feito, está sendo recuperado nesse processo que você me prometeu? Você pode verificar aqui nesse sistema. Você vai verificar os ganhos que você tem. Então, aqui você pode acompanhar em detalhes. E aí, eu comentei sobre a necessidade de um trocador de calor especial para essa função. Por quê? Eu tenho
muitas felpas de algodão no meu processo, no meu efluente, e eu acabo tendo uma facilidade de entupimento no trocador de calor. Aqui em cima, esse trocador que apresenta X em cima, vocês observam que as placas têm contato. Imagina que nessa placa aqui eu tenho efluente têxtil, nessa placa aqui eu tenho água, a água que eu estou aquecendo. Observe que a placa possui contatos uma com a outra. Esse é um ponto de fácil deposição, tá, da felpa do algodão. E ela começa a embolar e vem a entupir o trocador de calor. Então, há clientes que já possuem trocadores de calor e estão migrando para o nosso trocador de calor Free Flow. Ele tem um canal muito mais largo, nós estamos falando aqui de 6 milímetros, nós estamos falando aqui de 12 milímetros, sem contato. Então, eu não tenho ponto para deposição de felpa. Eu vou ganhar na passagem e vou evitar a deposição de felpas nos pontos de contato da placa. Assim, eu necessito de menos retrolavagem, necessito de menos desmontagem desse trocador de calor. É um trocador de calor grande, ele custa tempo para você desmontar, custa dinheiro, custa tempo de recuperação que você desperdiça, né? Nós temos clientes que têm trocadores desse aqui instalado há 8 anos e nunca abriram, não foi necessário. Enquanto que tinha trocadores de calor com esse modelo de placa aqui, com um mês ele estava abrindo o trocador de calor. Tivemos clientes, um pouco atípico, mas que desmontavam com menos tempo, tá? Inclusive, até cliente meu desmontava com um tempo menor do que isso, então dava uma dor de cabeça muito grande. Com esse trocador de calor aqui, claro, a gente tem alguns sistemas que a gente tem que cuidar, filtros, né, peneiras rotativas, filtros estáticos que a gente pode colocar e melhorar esse processo, mas aqui com certeza você consegue ganhar. Temos até um comentário de cliente que está aplicando esse trocador de calor aqui e realmente está falando que é muito bom. É fato, obrigado. Obrigado pelo comentário, obrigado pelo reconhecimento. O desempenho dele é excelente. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um cálculo que nós realizamos. O cliente já possui um sistema de recuperação, porém, no resumo, ele já se incomodou tanto que o sistema hoje não está rodando. O trocador de calor dele, que tinha esse modelo de placa aqui, estava entupindo o tempo todo, ele estava tendo que desmontar muito, aí, em consequência, ele tinha que trocar as gachetas, começava a vazar, então, meio que o sistema foi abandonado. Ele tem uma central de água quente, ele continua aquecendo a água com vapor vivo para ele economizar lá no tempo final da máquina dele, né? Mas ele não está mais recuperando a energia, então ele deixa lá no tanque, perdendo. Então, nós fizemos um dimensionamento para ele, para que ele possa simplesmente adequar o sistema atual com um trocador de calor novo. Então, nós vamos botar o nosso trocador com as válvulas de controle, com o sistema de retrolavagem, para que ele possa vir a voltar a economizar energia, né? Então, nós sabemos que nós temos situações onde a nossa caldeira já está limitada e eu ainda preciso usar vapor vivo para aquecimento. Não, vamos aquecer com a energia que a gente está jogando fora. No caso aqui, ó, nós temos 50 graus Celsius na nossa temperatura de saída do efluente e está saindo com 37. Então, ele está aquecendo a água de 25 para 40. Olha a energia que ele está economizando. Ele está economizando 15 graus em 85 metros cúbicos. Né? É um sistema que ele tem uma amortização em 8 meses, se eu não estou equivocado. Não dá 8 meses. 7 meses e pouquinho, ele faz a amortização desse sistema. Então, é um sistema que se paga rápido, economiza no processo, deixa a caldeira trabalhando um pouco mais folgada e você consegue economizar bastante. Nós temos alguns comentários aqui, um deles comentando sobre a necessidade do trocador de ser de boa qualidade, boa performance,
para não comprometer o investimento da recuperação de energia. Realmente é fato isso, Bruno. Não adianta você fazer um investimento de um sistema completo de recuperação de energia e acabar utilizando um trocador de má qualidade, não vai pagar esse investimento que você fez, que realmente um sistema completo de recuperação de energia é um investimento bem específico, bem significativo. Nós temos uma pergunta aqui: a aplicação pode ser para vapor saturado, trocando calor com água, temperatura ambiente também? Sim, pode ser. Nós vamos aplicar um outro modelo de trocador de calor, né, um trocador com placas, mas não tem um canal tão largo, mas a gente pode, sim, aplicar esse trocador de calor. Inclusive, um sistema de recuperação de energia de uma ETE, nós utilizamos um trocador de calor complementar no tanque de água quente, que seria esse exemplo aqui, é um trocador de calor a placas, utilizando a água pré-aquecida desse trocador de calor com vapor saturado. Um outro ponto de economia que nós temos é o vapor flash, né? Esse vapor, ele fica bem visível lá na casa de caldeira, no nosso tanque de condensado. É um vapor que é desperdiçado proveniente de sistemas com uma pressão da rede de vapor mais alta, onde eu estou indo direto com a pressão de vapor da caldeira, em caldeiras com pressões maiores. O Wilson está fazendo mais uma pergunta aqui para a gente. Até quantos metros cúbicos de passagem pode chegar? Wilson, eu não conseguiria limitar hoje para quantos metros cúbicos você consegue atender, tá? Mas nós temos trocadores de calor extremamente pequenos para, por exemplo, aquecimento de água para microcervejarias, né, cervejarias artesanais, residenciais, são trocadores brasados bem pequenininhos, e nós temos trocadores de calor aí com 2 metros e quase 2,5 metros de altura, com 3 metros de comprimento, tá? Que a gente dimensiona de acordo com a sua necessidade. Por exemplo próprio, já dimensionei trocadores de calor ali para 120 metros cúbicos, 140 metros cúbicos, mas nós conseguimos mais também, se for a necessidade. Mas é bem tranquilo isso. A pressão de vapor saturado, que você questiona também, é dimensionado de acordo com a temperatura que você deseja. Qualquer coisa você pode nos chamar ali para a gente fazer um dimensionamento da sua necessidade, bem tranquilo, a gente vê o que você precisa. Normalmente, o vapor saturado no trocador de calor, ele está limitado pela temperatura das gachetas, né? Mas depois nós podemos, nesse caso ali, depois nós temos trocadores especiais que conseguimos atingir uma temperatura mais elevada também, tá? Então, a pressão do vapor saturado por exemplo, eu quero chegar a minha água a 90 graus, mas entrar vapor a 2 bar é suficiente. Nós vamos calculando quanto que você precisa de energia. Wilson, a gente pode mencionar isso para você. E no vapor flash, também, por exemplo, pode ser utilizado com num caso como o Wilson falou, eu posso usar vapor saturado para aquecer a água? Sim, eu posso usar esse vapor aqui para aquecer a água, né? Esse vapor aqui é o vapor flash, é o vapor de reevaporação do meu condensado. Então, eu tenho um condensado sendo descartado lá, por exemplo, a 5 bar de pressão em um sistema específico. Eu jogo ele para um tanque flash, reevaporo, né, e uso ele em outro processo. Por exemplo, aqui, esse aqui é um cálculo real, uma alimentação, um sistema está consumindo 4.500 quilos-hora de vapor, né? É um consumo relativamente baixo aqui. Só nesse consumo aqui, eu tenho 392 quilos-hora de vapor flash formado. 392 quilos-hora de vapor que eu posso economizar em algum outro processo. Eu posso aquecer um sistema, eu posso aquecer uma água, como era a necessidade do Wilson ali. Então, eu posso economizar. Aqui nós temos um exemplo de um sistema com vapor flash. Eu posso simplesmente pegar aquele vapor flash e aplicar em um consumo e ganhar o quanto eu conseguir de temperatura.
ou eu posso dimensionar uma aplicação específica. Por exemplo, aqui nós falamos ali antes que nós temos 392 kWh de vapor flash, certo? Mas eu tenho um consumo que eu preciso de 1.400 kWh de vapor. Se eu tenho 1.400 kWh e eu consigo recuperar 392 de flash, a minha estação complementar vai precisar de apenas 1.008. Então, eu boto uma estação, reduzindo a pressão da minha caldeira, a pressão do meu sistema, né, do vapor vivo, para a mesma pressão do meu flash, do meu vapor reevaporado do meu condensado, e crio um sistema equalizado. Tá? Desse sistema aqui, eu vou jogar para a minha alimentação. O que eu vou fazer com essa minha alimentação? Não sei, posso pré-aquecer uma água de algum outro sistema, posso usar na minha recuperação de energia do efluente, posso utilizar em algumas máquinas específicas, um vaporizador, né? Posso pensar em algumas aplicações desse tipo, a gente pode ajudar vocês nesse dimensionamento, nessa economia, para a gente calcular e ver a melhor condição que vocês economizem. E depois aqui nós temos ainda uma bomba de condensado, né? Por que eu tenho uma bomba de condensado? Lembra que nós falamos que se eu injetar água fria na caldeira eu perco dinheiro? Então, o condensado que está aqui eu estou gerando vapor flash, o condensado, o que não evaporou, ainda está dentro desse vaso. Eu vou jogar ele para essa bomba e jogar de volta para a caldeira. Eu vou pressurizar o condensado para que ele tenha força motriz, né? Que ele tenha a disponibilidade para poder voltar para a minha caldeira. Então, eu ganho energia porque esse meu condensado, mesmo esse meu vapor flash aqui, né? 392 kWh, retorne, eu ainda tenho lá aproximadamente 4 toneladas de condensado, 4.000 kWh de condensado, que eu devo retornar para a minha caldeira. Então, isso é de extrema importância, né, que isso volte para o meu sistema, né, independente da quantidade de condensado aqui, é importante que isso volte para a minha caldeira, para que eu não tenha água fria sendo injetada lá e que eu desperdice esse condensado quente aqui. Né? Então, aqui nós temos um sisteminha, uma bomba de condensado. Nós já extrapolamos nosso tempo, eu vou dar uma aceleradinha e também já peço desculpas por vocês por estar avançando no tempo. Aqui nós temos uma bomba de condensado, um exemplo dela, nós temos o nosso painel de controle aqui. Nós estamos recebendo o condensado, pode ser de um ou de mais pontos da nossa indústria, do nosso processo, um sistema de alimentação da bomba propriamente dita, onde eu venho com um fluido motriz, pode ser o próprio vapor, ou pode ser ar comprimido também. Nós calculamos e dimensionamos isso para você. Esse sistema fecha, pressuriza e bombeia de volta para o nosso tanque de condensado, nossa caldeira, para o nosso sistema. Uma outra opção seriam purgobombas. Purgobomba seria uma bomba de condensado para pequenas vazões. Né? Nós temos só um sistema pequeno, um consumidor específico, onde eu tenho o meu condensado sem nenhuma pressão. Eu não tenho pressão, força motriz para que ele retorne para o meu vaso. Então, a gente utiliza um purgador desse aqui para aquela condição específica. Se eu tenho mais purgadores, mais pontos, ou uma vazão maior, eu utilizo a nossa bomba de condensado. Aqui nós temos um sistema que vai também no exemplo que a gente estava falando antes, onde eu vou recuperar o meu vapor flash para pré-aquecer a minha água da caldeira. Um projeto bem interessante e um projeto com um payback bem rápido, podemos dizer assim. Imagina que nós temos uma caldeira de 16 toneladas, né, um sistema, várias caldeiras, que eu estou jogando para o meu tanque flash. Né? Então, eu estou retornando o meu flash aqui, e nesse sistema eu vou reevaporar 740 kWh de vapor flash. Né? Vou reevaporar 740 kg/h de vapor a 100 graus. E eu jogo ele para um trocador de calor. Então, esse trocador de calor aqui vai ser vapor flash, água. Ok.
O meu condensado, o que eu não reevaporei, vai voltar para a minha caldeira. Eu vou jogar num segundo trocador de calor, vou aproveitar essa energia do meu flash, do meu condensado quente, vou passar para esse trocador de calor e depois eu volto para o meu tanque de condensado, né? Então, o meu condensado da fábrica veio, reevaporou 740 kWh, foi para um trocador de calor. O que não revaporou, condensado, passa por um outro trocador de calor e volta para o tanque de condensado. Aqui tem um ponto-chave. A minha bomba está na saída do meu tanque de condensado. Dessa forma, a temperatura do tanque, a água, o condensado do tanque, está na bomba. Então, eu não preciso de uma bomba especial. Estou com 80, estou com 75, estou com 85 graus Celsius. Eu não preciso de uma bomba especial nesse sistema. Mantenho a minha bomba original. Pressurizo o meu sistema que vai alimentar a caldeira. Temos que calcular todas as perdas de carga, calcular todas as tubulações bem certinho. Calculo e pressurizo esse sistema. Mando todo esse condensado para aquele segundo trocador de calor ali, onde eu vou alimentar com o meu condensado. Então, eu vou dar uma pré-aquecida nessa água. E saio e vou para o primeiro trocador de calor, onde a gente está alimentando com flash. Nesse sistema aqui, eu consigo chegar com essas 24 toneladas de água, que é o retorno mais o make-up, eu consigo chegar com 99 graus. Esse sistema aqui foi calculado, tá? Eu consigo chegar com 99 graus Celsius. Ou seja, eu estou chegando na minha caldeira, né? Antes, eu estava indo com 85, agora eu estou chegando a 99. Olha a quantidade de energia que a gente conseguiu recuperar. Lembra? Aproximadamente 6 graus Celsius, 1% de economia de combustível. Nós economizamos 14 graus nesse sistema, um sistema dimensionado já, tá? Então, aqui está a análise desse cliente, né? Considerando cavaco, considerando R$ 65 a tonelada, que nós falamos antes, ele está economizando R$ 33 mil por mês, né? Um tempo de amortização desse sistema é de menos de um ano. Então, nós temos, vai ganhar na tua caldeira, economizar energia e se pagar bem rápido. Esse é um sistema pronto, montado, exatamente como eu apresentei para vocês. Nós estamos entrando com o nosso condensado, reevaporando no nosso tanque flash. O flash aquece o primeiro trocador de calor, o condensado aquece o segundo trocador de calor e vai para o meu tanque de condensado. Aqui eu vou entrar com a água, vou passar no primeiro trocador de calor, no segundo, no caso, né? Aquecer com o condensado, aqueço com o flash e sigo para a minha caldeira. Aqui nós temos um exemplo perfeito do sistema que nós estávamos falando antes. Temos casos aplicados, tem um potencial de economia muito grande, uma recuperação de energia para vocês. Temos mais um outro exemplo também para nós aquecermos o nosso o condensado que está retornando para a caldeira. Nós temos a caldeira alimenta os meus consumidores, as minhas máquinas, os meus equipamentos, né? Tenho a minha purga, vai para a minha rede de condensado e vai para o meu tanque de condensado. Quando volta para o tanque de condensado, é só uma tubulação despejando dentro do tanque de condensado, alguns até a própria tubulação entra no nível de condensado para que ele borbulhe lá dentro. Isso causa uma agitação, isso causa vibração no sistema, e também essa evaporação, esse vapor flash que está sendo gerado ali acaba sendo perdido para o ambiente. Ele gera um gradiente de temperatura dentro do tanque, um pouco aquece a água, um pouco borbulha, um pouco se perde, então nós acabamos jogando uma quantidade de energia fora. Podemos melhorar. É um sistema mais simples, uma instalação mais fácil do que a gente estava propondo antes com os trocadores de calor, né? Esse sistema que nós vamos propor agora, ele é um pouco mais simples, mas também tem um potencial de economia, né? Então, por que eu aqueço? Né? Serve para esse caso, serve para o que a gente estava comentando antes.
Eu vou ganhar na temperatura de água de alimentação da caldeira, economia de energia, né? Redução de combustível é fato. Eu diminuo a quantidade de oxigênio dissolvido no meu sistema, né? Nós temos caldeiras com desaeradores, onde eu injeto vapor vivo para fazer a redução de oxigênio, né? O nome propriamente diz o desaerador. Reduzo vibração, reduzo ruído, diminuo gastos com sequestrantes de oxigênio, tá? Isso é bem expressivo. E eu volto a falar, 6 graus de incremento na temperatura, 1% de redução no consumo de combustível. Então, o que esse sistema compõe? Em vez de eu vir com a tubulação diretamente, simplesmente dentro do tanque de condensado, eu crio vulgarmente chamando, a espinha de peixe, né? Eu continuo com essa tubulação fechada e coloco vários injetores de vapor devidamente dimensionados, tá? Para que ele possa fazer a distribuição dessa energia, a distribuição desse vapor dentro do meu tanque de condensado. Então, eu diminuo aquele gradiente que eu tinha. Então, essa situação de eu injetar o vapor, ele borbulhar e já voltar para a atmosfera, não existe mais. Tá? Então, essa situação a gente elimina usando injetores de vapor vivo, né? Injetores de condensado, distribuindo dentro do meu tanque de condensado. E assim eu evito que esse flash borbulhe para fora do tanque. Aqui num exemplo, nós vamos aquecer 25 mil litros de condensado e eu vou reaproveitar aquele condensado quente que volta, né, para o tanque. Esse condensado eu já aproveito. Mas eu tenho um flash que a gente já calculou que tá sendo reevaporado. Eu tenho 1 tonelada de flash. Nesse sistema que a gente está propondo, né, que seria esse sistema de espinha de peixe, eu consigo um incremento de temperatura de 2 graus. É uma temperatura relativamente baixa, se nós formos pensar apenas 2 graus. Mas se nós considerarmos uma empresa que trabalha 600 horas por mês, 24 horas por dia, 25 dias de trabalho, nós estamos falando de R$ 41.000 de economia de combustível, se nós falarmos de cavaco, a R$ 65 a tonelada do cavaco. R$ 41.000, economizando apenas 2 graus de temperatura. É um sistema simples, é um sistema de fácil instalação, sistema relativamente barato e que tu tens um retorno muito rápido. É um sistema que se paga muito, muito rápido. Um detalhe a mais, uma complementação, sobre o sequestrante de oxigênio que nós estávamos falando, né? É utilizado alguns produtos na minha caldeira, um deles é o sulfito. Se eu tiver um sulfito, esses são números representativos, não são números exatos, mas a gente pode ter uma base. Para o custo anual de sulfito, né, um ano numa caldeira trabalhando 600 horas por mês, é de R$ 113 por ano com condensado a 60 graus, ou R$ 49 por ano se nós tivermos o condensado a 90. Então, nós ganhamos 30 graus na temperatura do condensado e nós economizamos R$ 64.000 por ano, né? Então, é uma economia extremamente expressiva só na economia de sulfito. Esse detalhe aqui é importante você falar com quem faz o tratamento químico da sua caldeira, o tratamento de água, ele vai poder dar números mais palpáveis com a sua situação atual, né? De acordo com a qualidade da sua água, com a sua temperatura, mas você pode perguntar para ele, essa é uma economia que existe e você também pode investir nisso. O Alex está pedindo novamente para nós mostrarmos novamente a espinha de peixe, com certeza. Só voltar aqui. Aqui. Então, essa é a espinha de peixe. Imagina que o teu sistema de condensado atual, Alex, retorna e vem para esse tanque, né? Então, estamos jogando no tanque de condensado, é só uma tubulação, né? Então, imagina que o meu nível de condensado está aproximadamente aqui e a minha tubulação vem aqui dentro. Então, esse condensado com vapor flash entra no meu sistema e ele borbulha. Ele cria essas borbulhas, né?
no nosso exemplo está na vertical, aqui está na horizontal, mas imagina que nós estamos injetando esse teu condensado quente, esse vapor flash, dentro dessa tubulação. Aqui ele borbulha e joga para a atmosfera. Essa tubulação, essa espinha de peixe, com esses vários injetores, está instalado nesse ponto, nesse exemplo. Então, nós distribuímos no nosso sistema, né? Nós distribuímos no sistema essa energia e a gente evita que seja perdido como vapor flash, como revaporação ou como a gente costuma falar, a fumaça lá no tanque de condensado. A gente reduz isso, além de reduzir significativamente a questão de vibração. Tá? Não sei se ficou mais claro, tirou a tua dúvida, representou a tua necessidade aqui. Um outro potencial são em questões de ramas, beleza. Ou são a questão de ramas, onde nós temos ramas ou outros equipamentos semelhantes que fazem aquecimento com gás, não com óleo térmico por causa da perda de carga no sistema de exaustão. Tá? Nós podemos botar trocadores de calor para aproveitar esses gases da exaustão para aquecer uma água de consumo. Né? Posso pré-aquecer uma água de make-up, posso pré-aquecer uma água do consumo, uma água de limpeza de feltro, tem várias aplicações possíveis, né? Então, nós podemos usar nessa rama, por exemplo, um trocador de calor, se o sistema de descarga dos gases permitir uma perda de carga de um trocador de calor instalado nela. Tá? Isso tem que ser calculado, são trocadores aletados, trocadores de calor especiais, que a gente aproveita a energia do ar que está sendo jogado para a atmosfera para aquecer uma água, para fazer um novo sistema de água quente. Temos ramas hoje, um pouco mais recente no mercado regional aqui, ramas trabalhando com vapor de alta pressão e não com óleo térmico. Né? Então, nós podemos também montar um sistema de flash nessa rama para a gente reaproveitar o condensado de alta pressão. Então, aqui temos mais um sisteminha entrando na parte de ramas e máquinas com esse tipo de aquecimento. Pessoal, por hoje é isso que nós temos para apresentar para vocês. Como eu falei antes, nós temos webinars que estão disponíveis no nosso canal no YouTube, onde você pode entrar um pouco mais na parte de geração de vapor, distribuição de vapor, boas práticas do vapor, máquinas em geral, consumos, essa máquina, como consome, como funciona. Então, a gente tem mais detalhes para apresentar para vocês no nosso canal. Também estamos à disposição, eu, Éder, a nossa engenharia, o nosso corpo técnico, né? O pessoal da editoria energética, medição de purgadores, está à disposição de vocês para que a gente possa melhorar, acompanhar o processo de vocês, ver o que a gente pode economizar, né? Nós falamos ali da máquina de tingir, onde a gente pode ganhar tempo na máquina pré-aquecendo a nossa água de alimentação. E a gente também pode economizar nesse pré-aquecimento utilizando a recuperação de efluência. Então, nós temos muitos pontos, nós temos alguns investimentos mais expressivos, alguns investimentos muito simples, né? Como R$500 para trocar um purgador e economizar R$20 mil por ano. Então, nós temos vários tipos de economia, mas temos certeza que tem potencial para a gente poder melhorar o consumo de vocês e, consequentemente, também ficar mais competitivo no mercado, ficar mais produtivo para esse mercado tão exigente. Temos alguma dúvida? Algo que eu posso ajudar vocês ainda? Algum esclarecimento? A princípio não, mas qualquer coisa, o meu contato tá disponível aqui. Porventura, podem ligar na Bermo, também conseguem o meu contato. Tem a nossa engenharia que é
é fácil para nós conversarmos, temos os nossos consultores técnicos atendendo a região de cada um de vocês aqui, e estamos, a nossa equipe, a Bermo, à inteira disposição de vocês. Muito obrigado por essa participação, pelo tempo disponibilizado de vocês. Mais uma vez, desculpa ter me estendido, me empolguei um pouco aqui nas palavras, desculpa ter me estendido, e estamos aguardando vocês aí para dúvidas, para ajudas e para os nossos próximos webinars, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos.